Depois de configurado, vamos trazer um vídeo para cá e vamos começar esse projeto. Vamos começar a entender como funcionam algumas ferramentas aqui dentro do Premiere. Então, deixa eu aqui na minha área de trabalho. Eu vou pegar um vídeo já aqui. Eu vou trazer para cá, vou arrastar. Eu posso soltar aqui nessa minha aba de projeto ou eu posso soltar direto na minha timeline. Nesse caso, para testar já, eu vou soltar aqui na minha aba de timeline. Pronto, já aparece meu vídeo ali, carregou bonitão. O que eu tenho de recursos e painéis essenciais que você precisa entender aqui dentro? Primeira coisa, aqui embaixo eu vou ter minha timeline. Lembrando que a organização e a sequência das coisas como estão aqui, elas não são uma obrigação estarem dessa forma, tá? Você pode organizar da maneira que você quiser, da maneira que você achar melhor, tá? Então, nesse caso, essa configuração aqui é uma configuração que eu gosto, mas também eu posso modificar, assim como eu vou fazer agora, por exemplo. Nesse caso, eu posso, aqui no meio, eu posso passar meu mouse no meio e eu posso arrastar para a esquerda ou para a direita, onde eu posso ampliar, e aí, até meu vídeo fica maior, eu posso visualizar da melhor forma possível. Para deixar em multi, por exemplo, eu não quero o áudio dele aqui, Eu posso clicar nesse M aqui na direção da minha faixa. Cliquei, pronto, ele elimina o áudio. Eu não consigo mais ouvir. E aí fica mais interessante assim também, né? Nesse caso aqui. Então, só que na hora que eu puxei, a minha timeline ficou menor. Ela deu uma encurtada aqui. E o ideal é você ter uma timeline grande, bem visível. Por isso que às vezes a gente utiliza 2 monitores até para a gente conseguir visualizar melhor essa dinâmica de edição. Nesse caso, eu posso clicar aqui em cima no nome do painel e arrastar e posicionar onde eu quiser. Nesse caso, se eu solto aqui, ele fica do lado desse painel. Se eu solto em cima, ele fica do ladinho ali também. Eu vou colocar aqui do lado desse, no caso. Pronto. Ele foi para cima, olha como a minha timeline já aumentou, já deu uma expandida aqui. Eu vou trazer isso aqui um pouco mais para cá, lembrando que você pode organizar da maneira que você quiser. Isso aqui um pouco mais para cá, isso daqui eu posso trazer ainda mais aqui, isso daqui também para cá, enfim. Você pode organizar da maneira que você quiser, da maneira que você se sentir mais à vontade. E aí vamos lá entender o que a gente tem de painel aqui principal. Então, esse aqui é o painel de projeto, projects. Todos os arquivos que você importar, todos os arquivos que você precisar, áudio, músicas, efeitos, sons, imagens, todos esses arquivos vão ficar dentro desse painel de novo projeto aqui, de projeto na verdade. Todos vão ficar aqui dentro. E aqui a gente tem algumas opções como, eu posso clicar e deixar ele numa lista, ou eu posso deixar ele assim quadradinho como se fosse uma thumbnail. Eu prefiro deixar assim, porque eu consigo pré-visualizar, quando eu passo o mouse aqui por cima, eu consigo pré-visualizar o que acontece naquele trecho ali de vídeo, interessante para mim. Posso deixar ele destacado, ele fica numa caixinha externa, e aí eu posso determinar o tamanho dele também, Posso deixar ele maior ou menor. Vou deixar ele assim, para mim tá bom. No teu caso, você pode verificar da maneira que você mais achar que fica o ideal. Do lado, eu vou ter o painel Effects, no caso, desse ladinho aqui. Eu vou deixar todo mundo junto, para não ficar complicado. Eu vou arrastar para cá, esse daqui também para cá. Pronto. Isso aqui eu já puxo mais aqui. Pronto, a gente já consegue ter um monte de painéis ali, um do ladinho do outro. Então, o projeto já foi. Os painéis que a gente viu que você vai trazer seus arquivos e vai ficar todo mundo aí dentro. Então, na hora que você precisar buscar um arquivo específico, você vem aqui e você já encontra aquele que você precisa. Eu estava em Effects, vou aqui para o lado, deixa ele aqui do ladinho. No painel de Effects, eu vou ter algumas pastinhas que, no caso, já vem com o teu Premiere. Na hora que você instala, essas pastinhas todas já vêm junto, que no caso é Video Transition, Video Effects, Audio Transition, Audio Effects, Lumetri Presets e Presets. O que a gente tem? Em Video Transition é justamente em transição de um vídeo para o outro, tá? Você pode colocar algumas dessas transições. Por exemplo, eu vou pegar e eu vou cortar esse meu vídeo aqui. Então, vamos aqui,
Vou cortar aqui. Uma das formas de você cortar é vir aqui do lado e clicar em cima dessa Razor Tool, que o atalho dela é o C, que eu devo confessar que eu nunca uso essa ferramenta. Nunca uso. Eu sempre vou pelo atalho. O atalho de cortar é o atalho Ctrl K. Ctrl K. Esse é o meu atalho de cortar. Então, aonde eu deixar essa minha agulha aqui, ó, por exemplo, deixei aqui. Vou aqui no Ctrl K. Ele corta exatamente onde está ali. Então é muito mais prático e mais fácil utilizar o atalho do que ir na Razor Tool, pegar ali o giletinho, clicar em cima, não é tão prático assim. Então sempre tenta agilizar a tua dinâmica com a utilização do software com atalhos. Então nesse caso eu tenho aqui o Ctrl K, que eu consigo cortar essa minha cena. E lembrando que aqui embaixo eu tenho a visualização dessa minha faixa, onde eu posso aumentar, expandir, enfim, da forma que quiser, onde eu posso utilizar o atalho Alt e eu posso utilizar, no caso aqui, ó, o scroll do meu mouse, ó, na bolinha do meu mouse, ó. Opa, deixa eu botar meu mouse aqui em cima, aqui, ó. Então, ó, eu posso ampliar ou reduzir aqui. Beleza, deixa eu botar aqui no começo, tá aqui. Então, quando eu tenho essa faixa, deixa eu aproximar bem para eu conseguir visualizar bem legal aqui, pronto. Quando eu tenho essa faixa cortada no meio entre dois trechos, poderia ser dois vídeos diferentes, também não tem problema nenhum. E eu venho aqui em Video Transition, e aí eu tenho, ó, 3D Motion, Dissolve, Iris, Page, Slide. Devo confessar que eu nunca uso essas configurações de transição, nunca uso, eu acho que eu nunca usei também, mas caso você precise, não tem problema nenhum. Vamos pegar aqui um de 3D Motion. Abro aqui, vou ter duas opções, Cube e Flip. Então, nesse caso, para utilizar esse efeito, eu clico em cima e arrasto entre uma e outra, ó. Posso deixar só numa, no finalzinho dela, posso deixar no começo da outra, só que como eu quero nas duas, eu vou deixar entre uma e outra. E aí fica metade de um lado, metade de um outro. Soltei, pronto, você consegue ver o efeito ali. Vamos ver como é que fica. Então ele fica isso, ó. Começa a transição e ele acontece isso. Então todas as outras transições são iguais à forma da utilização. Então, vou dar Ctrl Z aqui, eu desfaço aquela ação. Vamos pegar o Flip. Clico, arrasto, boto entre um e outro, ó. Esse é o Flip. Ele ficou com fundo cinza ali, porque significaria uma transparência. E aí é isso. Então, todos os outros efeitos você pode fazer da mesma forma. Devo confessar que a única coisa que eu uso, na verdade, que eu acabei de lembrar, é o Dissolve, que são algumas opções do Dissolve aqui. Por exemplo, Cross Dissolve, Deep to Black, Deep to White, eu sempre estou utilizando. Para que a gente geralmente usa esse Dissolve? O Dissolve, deixa eu botar aqui na minha seta, porque ele trocou de ferramenta. O Dissolve, por exemplo, eu vou pegar aqui Cross Dissolve. Eu vou colocar aqui no começo. Ó, posso colocar entre um e outro, posso colocar no começo ou no final. Soltei. O Cross Dissolve ele faz o seguinte, ele sai da tela escura e ele vai aparecendo a imagem, ó. Escura e vai aparecendo a imagem. Geralmente a gente utiliza muito esse tipo de recurso para fazer uma carga mais dramática, seja no começo ou no fim. Ou, por exemplo, nesse final da cena aqui, eu quero que escureça. Esse aqui eu vou distanciar, porque eu quero dar um espaço para ele escurecer. E eu vou colocar aqui o Cross Dissolve no finalzinho aqui. Pronto. Ó, ela vem, escurece a minha cena, fica tudo escuro e aparece a outra. Eu posso fazer assim, dependendo da música como tivesse, ó. Vamos ver como é que fica. Play, escureceu e apareceu de novo. E eu poderia também fazer isso aqui virar suave, vindo escuro e aparecendo. Então a gente tem... O nome desse efeito é Fade In e Fade Out. Fade In é quando sai justamente do escuro e aparece. Fade Out é quando está normal e vai escurecendo. Esse é o Fade Out. Então, se você ouvir falar por aí Fade In ou Fade Out, é justamente isso. Quando sai do escuro e aparece, e quando está normal, a cena rolando ali, e ele escurece. É um Fade Out. Então, isso aqui é um Fade Out, ó. Ele foi embora. Eu vou botar um Fade In aqui. Vou pegar meu Cross Dissolve, boto aqui, vamos ver como é que fica. Ó, escureceu, voltou a aparecer.
Então, geralmente a gente usa para fazer uma carga dramática ou no final de um clipe. Então, imagina que o clipe vai finalizar aqui. Aqui mesmo, aqui. Isso aqui não existe. Ele vem, play e acabou. Ele faz esse fade out. Então, é bem interessante para isso. Então, confesso que esse é uma das transições que eu sempre estou utilizando. O atalho dele é Ctrl D. Então, eu lembrei que eu uso porque justamente eu uso sempre no atalho. Então, é Ctrl D. Por exemplo, ó, vou dar aqui, separei, né? Vou pegar esse pequeno efeito e vou dar o Ctrl D. Ele acrescenta no começo e no fim. Ó, eu tenho fade in, fade out. Então, como eu sempre uso pelo atalho, acabei não lembrando que eu utilizava sempre esse cross dissolve. Então, legal, você sempre vai utilizar, dependendo da situação, né? O restante você pode explorar e mexer como você quiser. Eu confesso que eu quase nunca uso esses efeitos, porque eu tenho os meus presets que eu utilizo para fazer algumas coisas mais específicas. Aí em cima você tem o Audio Effects, que você tem alguns ajustes de distorção de áudio. Eu posso colocar um chorus, eu posso colocar um flanger, que são efeitos muito conhecidos de áudio. Eu posso simular voz robótica, eu posso fazer uma série de coisas com alguns efeitinhos que a gente tem aqui, tá bom? Não vou utilizar agora. Lá em cima eu tenho o Audio Transition. Aqui a gente tem uma pasta só com 3 efeitos. Esses 3 efeitos eu uso bastante, porque a gente tem aqui, ó, Constant Gain, Constant Power e Exponential Fade. Eu uso muito esses dois aqui, Constant Power e Constant Gain. O Constant Power, ele deixa os áudios numa altura constante. Então, por exemplo, se tem uma música que está bem lenta e começa a aumentar o ritmo, começa a ficar mais forte, ó. Olha o waveform subindo. E aí eu quero fazer uma transição para outra música que tem também uma batida forte, só que ó, é menor. Na hora que eu coloco o Constant Power, eles ficam no mesmo nível. Eles ficam exatamente na mesma altura. O Constant Gain, ele mantém o ganho constante. É como se fosse um fade in, fade out do som, do áudio. Então, o Constant Gain, se você tem uma transição, quer fazer uma transição de áudio mais suave, você usa o Constant Gain. Se você quer manter ali a altura dos dois áudios, você usa o Constant Power. Eu uso muito os dois, tá? Depende da situação. Então, eu vou testando para ver o que mais vai se encaixando ali. E aí, lá em cima a gente tem Audio Effects. A gente pode colocar alguns efeitozinhos de áudio. Eu errei, na verdade. Video Effects são efeitos de vídeo, eu confundi. Video Effects, que são os efeitos de correção de cor, enfim. Depois eu vou trabalhar com isso daqui quando a gente for trabalhar com correções de cor. Acabei confundindo o Video Effects com Audio Effects. Acontece. Em cima eu tenho o Lumetri Presets. Aqui a gente tem alguns presets de coloração, tá? Depois eu vou entrar num quesito só de cor, só de coloração. E aqui em cima eu tenho os meus presets. Aqui são presets que eu... Tem alguns que já vêm com o próprio Premiere, mas eu tenho alguns presets que são meus aqui que eu utilizo bastante também.